Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. O estudo é do Livro dos Espíritos. Estamos analisando o capítulo 5º, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, no estudo de número 32. Estamos analisando as considerações de Kardec sobre a reencarnação e como os argumentos do Espiritismo demonstram que somente essa tese pode explicar os principais problemas que vigem no mundo, especialmente em relação a crianças, a dores inexplicáveis e sofrimentos que não têm causa nessa existência. Passamos pelas primeiras considerações, em que Kardec trabalha alguns dos principais conceitos, a fim de rebater algumas das argumentações dos céticos, especialmente em relação à lei divina que não indaga aos que duvidam antes de implementar ou criar a sua lei. Deus, portanto, criou a lei da reencarnação, conforme o próprio Cristo disse a Nicodemos, referente à necessidade de reencarnarmos para adentrarmos no reino de Deus, através de múltiplas existências, até porque, numa só, é impossível evoluir a ponto de alcançar um nível ao menos equilibrado, a ponto de herdar o reino divino. Esse é outro argumento que Kardec também trabalha, demonstrando que somente a reencarnação pode curar certos laços de ódio, certas desavenças que em uma existência seria impossível. Ele diz então sobre as diferenças que existem entre os espíritos, alguns criados no mesmo ambiente, mas que demonstram que a criação e a cultura não são suficientes para explicar as diferenças que verificamos em diversas crianças, em diversos indivíduos que cresceram juntos, mas são completamente diferentes. Kardec, então, trabalhava alguns desses conceitos e agora prosseguiremos analisando o que ele diz. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então Kardec trabalhou o passado e o presente e constatou que somente a reencarnação explica diversos pontos. Agora ele vai demonstrar que se analisarmos o futuro, igualmente se dá o mesmo resultado sobre a tese reencarnacionista. Senão, vejamos. Primeiro ponto, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Primeiro ponto, portanto, levantado por Kardec é em relação ao futuro daqueles que são selvagens, daqueles que habitam ainda situações de sociedades silvícolas, tribos e locais inóspitos em que a civilização ainda não alcançou, e isso existe até hoje. Como ficaria, portanto, a situação desses indivíduos? Já que a felicidade cabe a todos os seres, mas a distância que há entre o selvagem e o homem civilizado é gigantesca. Segunda questão. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? É uma pergunta muito lógica, não é? Herdará os céus aquele que foi muito bom na terra, e igualmente aquele que não teve tempo nem oportunidade para se tornar uma pessoa melhor? Como fica a justiça e a equidade nesse caso? Dois seres que tiveram esforços diferentes em relação à reforma íntima, à prática do bem, à caridade. Como Deus poderá analisar a situação dos dois em condições idênticas? Terceira questão. O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência não dependeu dele? Vejam que Kardec está tratando daquele que praticou o mal por conta de influências do seu meio,
a ponto de levá-lo a situações que ele teve pouca ou quase nenhuma influência. Se ele não teve instrução, por exemplo, e o mal praticado foi decorrente da ignorância, como ficará o estado dele no futuro em relação ao plano espiritual, ao reino dos céus? Já que o estado de coisas não dependeu dele, para quem não crê nas vidas pregressas, né? Porque a explicação do Espiritismo é que o estado de coisas atual decorre das decisões tomadas no passado. Mas quando o estado de coisas atual não pode ser explicado por condutas que sequer foram praticadas nessa existência, como explicar essas situações sem a reencarnação? Não é possível. O mesmo se dá em relação ao futuro. Aquele que não crê em vidas pregressas e diz que todas as experiências são somente dessa existência, como ficam os homens que não tiveram oportunidade do bem, porque nasceram em situação terrível de influência negativa para o mal? Quarta questão. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Qual o destino deles? Serão tratados como réprobos, ou seja, como criminosos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? Não, ele levanta mais uma questão de equidade. Aqueles que nada fizeram receberão a mesma recompensa dos que trabalharam muito. Ou os que não tiveram a instrução ou não foram influenciados pelo esclarecimento e moralização de certos homens serão tratados como criminosos? As duas situações apontam desigualdade. Tratar a pessoa que não teve oportunidade como um homem santo é injusto em relação ao que se dedicou ao bem. Tratar alguém que não teve conhecimento, não teve instrução, como um criminoso também é injusto, porque desencarnou antes de chegar até ele a luz do esclarecimento. As duas situações, portanto, apontam desigualdades que não podem ser admitidas numa lei que é considerada perfeita, que é a lei divina. Só a reencarnação explica, portanto, a diferente escala entre os homens encarnados, entre os espíritos. Cada um terá o seu destino fixado por suas obras e por suas escolhas pessoais. Quinta pergunta. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem, nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Nós trabalhamos essa questão no último estudo, né? Há quem acredite que as crianças, uma vez desencarnadas, vão diretamente para o céu porque são crianças. Kardec está apenas perguntando: por que elas foram escolhidas, então, sem terem feito nada nessa existência para merecer os céus? Não seria injusto? Vejam que ele não está aqui menosprezando as crianças. Sim, se a criança recebe um destino feliz, que bom, mas não deixa de ser injusto para aquele que passou uma vida inteira de tribulações e de problemas e não teve essa oportunidade de desencarnar na infância para herdar o reino de Deus automaticamente. Não faz sentido. Kardec então diz: haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas colocados? Tanto esses que nós lemos hoje, quanto aquelas questões que nós vimos em outras aulas. Será que existe alguma doutrina que possa explicar, sem direcionar para a reencarnação como fundamento desses fatos? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. Notem que Kardec ousa dizer que só a reencarnação explica. Por isso que essa frase, inclusive, é famosa no meio espírita, né? Só a reencarnação explica. E, de fato, não há outra explicação para essas questões mais difíceis. É a única tese
que está em conformidade com a justiça e a equidade divinas. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Se você não conseguiu receber o esclarecimento nessa, receberá numa outra. Faz o melhor hoje, mas não pense que o seu destino está traçado indefinidamente, eternamente, apenas pelas escolhas de uma existência. As escolhas de uma existência são importantes, porque determinarão o nosso destino na próxima. Então a gente não despreza as decisões atuais, porque a gente vai ter muita oportunidade, então para que eu vou me dedicar agora? Não, é importante se dedicar desde agora, porque a sua próxima encarnação será definida conforme a atual. Então uma puxa a outra. Essa tese de que, se você acredita em muitas reencarnações, para que estudar agora? Se você vai ter a eternidade para estudar. Veja, você está se atrasando. Você pode fazer isso, e muitos fazem. Muitos ficam estacionados. Eu vou deixar para a próxima. Eu vou deixar para a próxima. Muitos fazem isso. Mas quanto tempo eles ficam estacionados? Quantas oportunidades perdidas? Sendo que você pode, desde já, desfrutar de uma paz, de uma alegria, de uma felicidade, e fica enrolando. Ou como se diz hoje em dia, um termo muito presente, procrastinando. É melhor então colocar mãos à obra, fazer o bem, seguir a palavra do Cristo, para já herdar os céus. Para que ficar esperando e enrolando? Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, não merecimento ilusório, como a tese que as crianças vão automaticamente para o paraíso. É um merecimento ilusório, não mereceram de fato. E que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. A tese reencarnacionista, portanto, traz uma esperança de que todos atingiremos uma felicidade suprema. Leve o tempo que precisar levar, nós atingiremos essa felicidade um dia. O fato é que condenar alguém ao fogo eterno por conta de decisões equivocadas em uma existência é trazer um Deus muito injusto e muito severo, sendo que pais que verdadeiramente amam não condenam seus filhos para sempre por conta de atitudes birrentas praticadas na infância. Se não faz sentido aqui, imagine para a lei divina. Kardec prossegue. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Então ele está só dando exemplos aqui, mas milhares de situações poderiam ser colocadas, demonstrando que a tese reencarnacionista é a única que explica os fatos. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral, as perguntas mais gerais, mas existem inúmeras outras perguntas específicas que também comprovam a tese reencarnacionista. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação. Logo, ela subverteria a religião. Mas nós já falamos aqui, né? A tese reencarnacionista era amplamente aceita por todas as religiões, até que um belo dia, a imperatriz Teodora decidiu convencer o seu esposo Justiniano a convocar um concílio para retirar a ideia reencarnacionista do livro sagrado. Kardec diz: não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional, a doutrina reencarnacionista. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Vejam que a argumentação de Kardec é toda construída na justiça e na equidade divinas. Justiça perfeita e não imperfeita. Premiar alguém sem ter mérito
é característica de uma doutrina imperfeita, de uma lei imperfeita. Se a lei divina é perfeita, não podemos admitir que alguém receba o reino dos céus sem ter feito por onde, sem ter merecido de fato. Ele diz que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação. Vejam que Kardec aborda a questão do Galileu, a questão das revelações da ciência e do avanço, que derrubaram vários dogmas da Igreja. Então, ele está fazendo um exercício racional, uma reflexão que teria sido da religião. Se nós mantivéssemos o entendimento de que o Sol não se movimenta, né? De que nós estaríamos vinculados ao movimento do Sol e que a Terra seria o centro desse sistema, ou até mesmo o centro do universo, né? O que seria da religião se os avanços científicos não fossem aceitos, admitidos? Imagine crer na teoria dos 6 dias da criação como algo concreto, como algo não figurado, não simbólico. Não faz sentido, né? Já que a ciência aponta que são necessários milhões e milhões de anos para o desenvolvimento efetivo da Terra e da sociedade que aqui habita. E não apenas 6 dias. Os dias aí são no sentido simbólico da criação. Que crédito teria merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Notem que Kardec faz uma pergunta demonstrando que o Espiritismo chega no momento em que a sociedade avançou e não aceita mais erros manifestos da Igreja, artigos de fé impostos que entram em contradição com o avanço da ciência. Por isso a preocupação de Kardec era sempre no sentido de que a religião acompanhe a ciência. Quer adotar o Espiritismo como religião? Saiba que o Espiritismo segue os avanços científicos, como faz até hoje. A ciência quântica comprova o plano espiritual. A ciência quântica demonstra que a matéria é ilusão. Então, os avanços da ciência, até hoje, demonstram os fundamentos do Espiritismo. E no dia que a ciência comprovar algo diverso do que a espiritualidade revelou, fiquemos com a ciência, porque essa revelação pode ter sido fruto de uma fascinação, de um espírito pseudo-sábio que disse demais sem saber. Então, Kardec foi muito claro: priorize a ciência, os avanços científicos, considerando os avanços da revelação divina coadunados com os avanços da ciência e dos estudos. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja prudentemente se colocou do lado da evidência. Então Kardec está demonstrando que a própria Igreja ficou do lado do avanço científico. Quando ela viu que não tinha como sustentar que a Terra era o centro do universo, ou o centro do nosso sistema solar, né? Que o nome nem era esse, porque mostra que o sistema é solar e não terreno ou terráqueo. A Igreja aceitou, porque a evidência era clara. Vai ocorrer o mesmo, portanto, com a reencarnação, com a comunicabilidade com os espíritos. As demais religiões terão que se render a essa realidade, porque a ciência vai demonstrar a existência dos espíritos. Aliás, vai demonstrar? Não. Já demonstrou. É que o conhecimento ainda não foi vulgarizado, no sentido de espalhado, não foi tornado comum. É um conhecimento que poucos admitem dentro das universidades, dentro dos estudos científicos, mas a realidade espiritual está devidamente comprovada. Basta agora
os cientistas renderem-se às evidências e não mais prenderem-se à sua vaidade e seu orgulho. Uma vez provado que certas coisas reais são impossíveis sem a reencarnação e que alguns pontos do dogma religioso não podem ser explicados a não ser por esse meio, cumpre admiti-la e reconhecer que é meramente aparente o antagonismo entre doutrina da reencarnação e tais pontos. Então, logo que a evidência fique patente, a religião terá que abraçar essas ideias. Sem a reencarnação, fica impossível explicar os pontos colocados. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos. Vejam que Kardec está dizendo o que a gente disse agora há pouco. O movimento da Terra no espaço e os períodos geológicos derrubaram dogmas da Igreja que acreditavam que a Terra era o centro do sistema, até mesmo do universo, e que o mundo tinha sido efetivamente criado em 6 dias, em dias de 24 horas. Quando a evidência se fez, a ciência se rendeu. Vai acontecer o mesmo, como já falamos, em relação à reencarnação. Kardec está dizendo que a Igreja aceitar a reencarnação é o mesmo de quando aceitou que o Sol é o que recebe essa circulação dos planetas ao seu entorno e que o planeta não foi de fato criado em dias, mas sim em milhões de anos no seu desenvolvimento. À primeira vista, essas questões parecem desmentir os textos sagrados, não é? As descobertas geológicas, o movimento da Terra comprovado pelas ciências que estudam os astros, numa primeira análise, está desmentindo os textos sagrados, mas a Igreja soube por bem render-se à evidência. Por isso que quando está evidente de uma forma mais palpável, a realidade dos espíritos será também aceita, especialmente em relação à reencarnação, já que nas igrejas, certamente os santos, aqueles que são adorados pelos adeptos do catolicismo ou do protestantismo, dirão que a reencarnação é uma realidade e eles terão que aceitar, porque eles vão se render àqueles seres angelicais que certamente entrarão em contato com todos nós, de uma forma mais direta, a partir do avanço da ciência. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então, olha que interessante. Além de Kardec demonstrar todo o argumento lógico e a questão das evidências para responder às principais perguntas, ele traz os trechos da Bíblia em que a gente encontra a reencarnação. Temos o diálogo de Nicodemos, temos a questão da reencarnação do João Batista, do Elias. Mas vamos ver os trechos que Kardec destacou. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Esse trecho, não há dúvidas, apesar dos pastores, dos padres, dos estudiosos do texto sagrado realizarem verdadeiras ginásticas argumentativas para dizer que as coisas não são como são, o texto é muito claro
Eles entenderam que Jesus se referia ao retorno de Elias na pessoa de João Batista, que foi realmente perseguido, e o fizeram sofrer, não reconhecendo que era Elias, conforme as Escrituras diziam, que Elias viria primeiro, viria antes do Salvador, e ele veio. Como João Batista, eles ainda esperavam Elias, porque não reconheciam o espírito de Elias reencarnado em João. Eu já ouvi dizer, eu já ouvi comentários de evangélicos dizendo que não, vejam bem, o João Batista tinha o mesmo espírito de Elias, no sentido de atitude, pensamento, paixão na palavra. É uma ginástica argumentativa, né? Jesus não podia ter sido mais claro quando diz que Elias já veio. Então, é o espírito de Elias reencarnado, como João Batista, claramente. Kardec então diz, pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Ademais, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. Então, mesmo que a gente argumente, a reencarnação é um fato e todos terão que passar, e passam. Só que esqueceram das vidas pregressas, e nós já explicamos por que o esquecimento do passado. Temos um vídeo no canal só falando do esquecimento do passado. Mas o fato de não nos recordarmos não significa que não vivenciamos vidas anteriores, existências passadas. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Esse ponto é muito importante, porque eu gosto muito de usá-lo quando eu vejo pessoas atacando o Espiritismo. Irmãos de fé, porque são irmãos que têm em Jesus o guia e o modelo, assim como nós. Por isso são irmãos de fé. Porém, eles não enxergam que nós também somos cristãos. Porém, está mais do que demonstrado que o Espiritismo não é antirreligioso. Prega o bem, prega a caridade, prega que Cristo é o Espírito de maior estirpe na Terra e que nós devemos segui-lo. Chamamos o Cristo de Mestre, seguimos as suas palavras e seus passos, buscamos ser melhores, verdadeiros cristãos. Então não há como pensar que o espírita seria alguém vinculado ao demônio, ao ser das trevas, porque o espírita busca melhorar-se como pessoa, busca fazer o bem e busca ouvir a palavra de Cristo Jesus para adentrar o reino dos céus, da mesma forma que os cristãos evangélicos e católicos também buscam fazer, os que estão sinceramente tocados pela palavra de Jesus. As nossas diferenças são somente na interpretação de trechos bíblicos, alguns apenas. A grande maioria é de comum acordo que nós devemos seguir. As únicas diferenças são em algumas interpretações que a gente pensa que Jesus quis dizer algo diferente do que, muitas vezes, os irmãos de outras religiões pensam. E, além disso, ficam apegados ao Antigo Testamento, às leis mosaicas, muito superadas pelo advento de Cristo, há muito tempo superadas. Então, tratando-se de Novo Testamento, são pouquíssimas as diferenças. O Espiritismo é de fato cristão. Kardec vai dizer: temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carece de autoridade. Alguns vão dizer então que o pensamento espírita não tem autoridade para falar sobre o tema. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Então agora Kardec está explicando, olha, a gente não acredita na reencarnação apenas porque os espíritos contaram para nós.
É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até agora insolúveis. Então ele volta a dizer, né? Ele fala isso o tempo todo. Só a reencarnação explica questões que pareciam sem solução. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não teríamos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Olha como Kardec é lógico. Ele está dizendo, gente, podia ter sido um homem encarnado, pregando a tese da reencarnação. Eu também abraçaria essa tese, porque ela é lógica, ela é racional. Não há nenhum tipo de ofensa a Cristo ou a Deus adotar a tese reencarnacionista. O trecho bíblico que nós lemos é claro, a conversa de Cristo com Nicodemos é clara, e a tese é lógica, é racional. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Essa cabeça aberta é importante para nós. Se uma hora a gente verificar que erramos em alguns conceitos do Espiritismo, devemos mudar o nosso entendimento. Isso não tira a autoridade e o poder da palavra estudada no Espiritismo, porque até agora nada do que foi dito foi derrubado. As únicas contradições foram provenientes de espíritos atrasados que falaram demais na revelação da doutrina e acabaram sendo desmentidos pelo tempo ou por outros espíritos. Mas isso não tira a base espírita em relação a tudo que é ensinado. Toda a base espírita foi provada, comprovada e não foi derrubada. Então, a partir do momento que se demonstre um erro na base, aí a gente repensa. Mas a base toda da doutrina está firme e forte e será eternamente, porque é verdade universal, é verdade divina. Não há como derrubá-la, portanto. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras. Olha só, não é porque veio dos espíritos que a gente aceita, não, porque muitas ideias que vieram de espíritos atrasados a gente não aceitou. Tem espírito que traz cada tese absurda, porque são espíritos que viviam na Terra, agora estão lá, mas eram homens como nós, encarnados, com ideias falsas, com ideias mentirosas, sem intenção ou não. Continuam pregando essas ideias lá, principalmente se não são elevados. Então, não é porque a revelação foi dos espíritos que nós acreditamos na reencarnação. Nós deixamos de adotar muitas ideias provenientes dos mesmos espíritos que falavam dessas teses, mas Kardec soube filtrar as informações e comparar com a revelação universal. É aí que está o ponto principal. As informações que se repetem não importa o local, não importa o país, não importa o médium, não importa quem está indagando. Essas são as verdadeiras, porque se repetem em vários lugares e demonstram a veracidade pela lógica também. Quando é contrária à razão, nós não abraçamos, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Não se deve aceitar de forma cega tudo o que vem dos espíritos, como Swedenborg fez, cometendo um erro grave, mas que também foi importante a sua contribuição para a codificação de Kardec. Mas de fato não podemos aceitar tudo. Há espíritos imperfeitos, menores do que nós na escala evolutiva inclusive, ideias atrasadas que vêm soprar aos nossos ouvidos e nós desprezamos, porque atentam contra a razão. Devemos, portanto, ter como parâmetro as ideias racionais, lógicas e conforme a identidade de mensagens dadas por vários espíritos. Não se deve aceitar às cegas o que venha deles, da mesma forma que não devemos adotar às cegas o que proceda dos homens. O melhor título, que ao nosso ver recomenda a ideia da reencarnação, é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta:
o de a confirmarem os fatos. Olha só que interessante, Kardec está dizendo, são 2 os motivos pelos quais nós abraçamos o Espiritismo. Primeiro motivo, porque o Espiritismo é lógico nas suas acepções. Segundo motivo, porque o que foi dito se comprovou, se confirmou com fatos positivos, materiais, que um estudo atento e racional revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança. Isso ocorreu com as mesas girantes, com as comunicações dos espíritos em relação aos objetos que cercavam a sociedade francesa, inglesa, americana, no mundo inteiro, brasileira. As respostas vindas dos objetos foram claramente estudadas por Kardec e percebidas que haviam inteligências por detrás. Então a lógica trazia um conceito novo para a época, que não eram as mesas ditando, mas sim espíritos de homens que viveram na Terra e agora estão num plano, até então, não estudado com afinco pela ciência. Então esses 2 motivos fazem que nós acreditemos na tese reencarnacionista e nas demais teses espíritas. Quem observa com paciência e perseverança comprova. A lógica vem primeiro e depois se comprova. Kardec, inclusive, tem um texto falando isso, né? Dizendo que a tese espírita, primeiro veio a teoria e depois a comprovação teórica. Perdão, a comprovação prática. Primeiro teoria, depois prática. Quando que na ciência geralmente vem a prática e depois a teoria, em que se constroem os argumentos conforme o que se enxerga e o que se estuda. No Espiritismo foi o oposto. Veio toda a informação primeiro, pelos espíritos, e essas informações foram sendo comprovadas com o tempo, até hoje o são. Basta ter paciência e perseverança para comprová-los, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem popularizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocarem em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Kardec, então, aqui no final desse parágrafo, profetiza. No futuro, que agora está cada vez mais próximo, a ciência demonstrará o que o Espiritismo já diz há muito tempo, o que já aconteceu com vários pontos, mas com a reencarnação não será diferente. E aí as pessoas terão que se render à evidência dos fatos. Tem uma informação que eu já disse aqui, que eu acho curiosa e que, se eu não me engano, está na obra de André Luiz, de que a ciência vai avançar, a tecnologia vai avançar e os sistemas de televisão, os sistemas de internet ou de inteligência artificial vão conseguir captar o mundo espiritual. Quando chegar nesse momento, eu não sei se vai acontecer, mas, se eu não me engano, está na obra de André Luiz. Isso é um exemplo de evidência que não poderá ter uma resistência. A resistência será inútil, porque vai ser uma evidência que todo mundo vai verificar. Não sei como vai ser, né? Se eu não me engano, André Luiz fala de um dispositivo como se fosse uma televisão, que você vai ver o mundo espiritual. É uma informação interessante que gera dúvida e, enquanto não aparece, a gente não confirma. Mas no dia que surgir um item de tecnologia que consiga enxergar o mundo espiritual, e pela lógica isso vai acontecer, é um exemplo das evidências que não poderão ser mais negadas. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável. 4ª vez que Kardec repete isso. Só a reencarnação explica os pontos até então inexplicáveis. Que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. De fato, sem reencarnação Deus se torna injusto. Isso é um fato. Isso não é absurdo dizer. Sem reencarnação, a justiça divina aparenta injustiça, desigualdade, ausência de isonomia e de equidade, que constitui para o homem a âncora de salvação. A tese reencarnacionista constitui para o homem âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Por que a reencarnação é âncora de salvação? Porque estamos perdidos no erro. E a reencarnação dá a oportunidade
de sermos resgatados desse erro. E todos nós fomos resgatados pela reencarnação. Porque somente com a reencarnação a gente tem uma nova oportunidade e paga a dívida que criou lá atrás. Isso é misericórdia divina. Porque se não houvesse reencarnação, não haveria por consequência misericórdia. E por que não? Porque Deus condenaria eternamente alguém por um erro que muitas vezes a pessoa cometeu por ser ignorante, desconhecedor das leis divinas, ou por desprezar as consequências dos seus atos, o que é natural na infância da alma. Deus seria, portanto, injusto e sem misericórdia se condenasse o seu filho a um sofrimento eterno, sem que pudesse reparar suas faltas. Essa reparação, portanto, é por meio da reencarnação, o que demonstra a misericórdia divina. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Primeira citação bíblica, então, foi na Transfiguração, em que Jesus afirma claramente que João era a reencarnação de Elias. Segundo trecho bíblico, diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai dizer: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ele ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha a infância espiritual no raciocínio de Nicodemos, o homem mais sábio da época, ou um dos homens mais sábios de Israel. Olha o nível intelectual e de compreensão moral da época. Nicodemos acha que nascer de novo é um homem barbudo adentrar o ventre da sua mãe. Ele achava um absurdo, e de fato é um absurdo, mas ele não conseguia enxergar, raciocinar que é possível nascer do espírito e da carne, como Jesus vai dizer logo após. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires, ele repete, não te admires, Nicodemos, que eu te diga, é necessário que torneis a nascer. Não há dúvidas mais uma vez, e é palavra de Cristo. Vocês acham que é à toa ele ter dito? Não foi por acaso ele ter escolhido falar isso, porque ele sabia que ficaria registrado e que a palavra dele tem autoridade. É uma das dificuldades para quem se opõe à ideia reencarnacionista, é debater com Jesus. Quem nega a reencarnação está discutindo com Jesus, não é comigo não. Não é com Kardec não, não é com o espiritismo, não é com o hinduísmo, não é com o budismo não. Quem duvida da reencarnação está duvidando da palavra de Cristo Jesus. E não há absurdo nenhum dizer isso, apesar dos nossos irmãos acharem isso uma heresia eu falar isso. Mas não é absurdo. Cristo foi muito claro em dizer: nascer da água e do espírito nós sabemos. O corpo é formado por quanto por cento de água, né? Mais de 80% de água. E do espírito, porque o espírito vai habitar aquele corpo novamente, numa nova oportunidade. Carne é carne, espírito é espírito. Você renasce da carne, não do espírito. O espírito renascido é aquele arrependido, é aquele que desperta para o bem, que também é um dos sentidos, né? Do nascer de novo. Mas não há dúvidas de que o nascer da carne, ou seja, da água, é um novo corpo. Por isso, nascer de novo. E assim encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos que nos acompanham no canal, agradecendo a espiritualidade amiga que nos inspira, que nos auxilia a falar da palavra de Jesus e de interpretar a informação dos Espíritos conforme o ensino de Jesus. Que possamos todos ser inspirados para entender, para pregar, para exemplificar o que aqui aprendemos, e que todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento recebam essa energia de paz, de harmonia, de tranquilidade, de conexão com o divino,
Porque estudar o Evangelho é uma forma de trazer uma vibração de elevação para as nossas casas, e principalmente para a nossa casa mental, que é a principal. Porque a casa mental vai trazer a consequência da organização ou da desorganização da casa física, do mundo exterior. O mundo interior, portanto, precisa ser trabalhado a cada dia, com músicas, com meditação, com estudo, com a leitura edificante, com a oração e com a conduta no bem, que se torna o nosso advogado de defesa quando precisamos. Saibamos, portanto, escutar o conselho dos espíritos amigos para identificar na doutrina dos espíritos, na doutrina espírita, as informações que necessitamos para o nosso aprimoramento, para a nossa redenção. E que pela tese reencarnacionista, objeto do estudo de hoje, demonstra a misericórdia e a perfeição da justiça divinas. E que sem ela não há como se admitir a igualdade perfeita, a misericórdia divina e a racionalidade das suas leis. Sem a reencarnação, Deus automaticamente apresenta-se injusto, com uma equidade desconexa e desequilibrada em relação ao dar aquilo que a pessoa realmente merece e que trabalhou para isso. Reflitamos, portanto, sobre o que aprendemos sobre reencarnação, sobre os demais fundamentos da doutrina, e que possamos encerrar mais um estudo em oração, agradecendo a presença dos amigos, dos coordenadores da atividade, daqueles que se dedicam à divulgação da palavra espírita e dos ensinos de Cristo Jesus. Que esse mestre querido, nosso irmão maior, que nos tem por amigos e não como servos, possa nos abençoar e nos envolver nesse abraço carinhoso de um irmão maior. Que possamos estar aptos a receber esse abraço, esse carinho, conectados com o divino, sintonizados com o bem, para que os exemplos de Cristo guiem nossas vidas e possamos receber o conhecimento necessário para a nossa libertação. Por fim, que utilizemos o conhecimento para aplicar em nossa conduta a reforma íntima, a caridade, o perdão das ofensas, a convivência pacífica com os nossos familiares, companheiros de trabalho e irmãos em sociedade. E que a doutrina de Cristo possa se espalhar pelo mundo, despertando corações e libertando almas, assim como nós todos um dia precisávamos dessa libertação. E hoje nos dedicamos porque queremos melhorar, abandonar vícios, abandonar condutas intoxicantes e nos libertar de nós mesmos nos erros que nos habituamos a praticar desde remotas eras. Que a paz do nosso Mestre Jesus abençoe a cada um e que Maria Santíssima, Rainha do Reino de Cristo Jesus, nos ampare a todos, especialmente aqueles dedicados ao mal, que ainda adormecem nas entranhas do crime e do vício. E também aos suicidas, que têm um carinho especial na figura de Maria, porque não os abandona jamais, e sempre envia suas equipes socorristas dos missionários da Legião dos Servos de Maria para retirar dos túmulos, da lama, dos abismos, aqueles que se rebelaram em última instância contra o divino e não aceitaram as encarnações que eles mesmos auxiliaram a programar. Tem misericórdia conosco, Senhor, e possibilita que, da nossa pequenez e da nossa inferioridade, possamos contribuir de alguma forma para a libertação das almas cativas no erro e no crime. E que as dores morais possam ser
solucionadas pela presença constante do Cristo em nossas vidas, irradiando as pessoas ao nosso redor para que também se contaminem com a energia divina que provém do Criador. Graças damos, Mestre amigo de sempre, e que essa paz, esse envolvimento, alcance a cada um dos apartamentos, das casas que nos rodeiam, transformando o ambiente psíquico de nossas casas e também de nossas mentes, para que tenhamos essa sintonia com os amigos espirituais cada vez mais fortalecida. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.